Fala, minha gente, muito bom dia para você aí. Imagens ao vivo de Blumenau. A situação do rio preocupa. Rio que continua sendo monitorado na região de Blumenau. A partir de agora, o SCC Meio-Dia está no ar para toda Santa Catarina, acompanhando a situação da chuva e dos estragos. A cobertura completa você vê com a gente. Agora, imagens neste momento de Rio do Sul. Veja só, por volta de 7 horas da manhã, o nível do rio não havia chego ainda em 8 metros. Agora, a gente já quase se aproxima de 9 metros. Então, ao longo desta manhã, o rio subiu pelo menos meio metro neste ponto onde a câmera mostra pra gente ao vivo a situação do rio. Vamos juntos até 1h15 da tarde. Primeiro, Marister, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo. Santa Catarina segue em alerta. Deslizamentos de terra, alagamentos, inundações, cheias de rios, quedas de barreiras. Este é o cenário aqui em Santa Catarina. Veja o resgate com a gente agora pela manhã pelo Corpo de Bombeiros. Casas que estão interditadas. Chuva intensa nos últimos dias já deixou 86 desabrigados só na região de Rio do Sul. Informação que foi atualizada agora há pouco pela Defesa Civil. Em Tubarão, sul do estado, o nível do rio ainda é preocupante. Os moradores estão ilhados em alguns pontos. O município decretou situação de emergência. Na Serra, 2 pessoas perderam a vida. O carro onde os 2 homens estavam caiu em um rio. E a Defesa Civil ainda investiga se um terceiro homem estaria no veículo. A partir de agora, a cobertura da chuva em Santa Catarina. Em instantes eu vou trazer também os detalhes para a previsão do tempo, porque a chuva deve continuar aqui pelo nosso estado ao longo de todo o dia de hoje. Vamos falar também das homenagens que estão acontecendo em Saudades, no oeste catarinense, 1 ano após o ataque à creche. E daqui a pouco você acompanha as homenagens às 5 vítimas da chacina que ocorreu na creche Aquarela, aqui no município de Saudades, no dia 4 de maio de 2021. É ainda hoje, aqui no SCC Meio-Dia. E a gente também fala de economia aí para o seu bolso. O óleo de soja está mais caro. No último ano, o aumento foi de quase 24%. Uma friturinha, um assado vai bem, né? Quem que não gosta? Mas no preço que tá o óleo de cozinha, quase não tá dando para fazer sempre. Mas a gente veio aqui para a cozinha da Rita para descobrir uma substituição do óleo de soja, que ela diz que é mais gostosa também, né, Rita? Que substituição que é essa? É a banha de porco, que eu uso aqui em casa sempre para cozinhar feijão, untar forma, fazer rosquinha. Então a gente vai mostrar daqui a pouquinho no SCC Meio-Dia. E no SCC Sport, tudo sobre o jogo decisivo da Champions League, que classificou o Liverpool para a grande final da competição. Todos os detalhes daqui a pouquinho. Estamos no ar, fique com a gente. Vamos lá, minha gente. Deixa eu ver como é que está o tempo na capital do estado. Bom dia, muito obrigado por nos receber na sua casa. Você que estava com as notícias do Primeiro Impacto. A partir de agora, o jornalismo do SBT aqui em Santa Catarina, entrando em ação com a cobertura da chuva. Deixa eu ver, tem a imagem das pontes que fazem a ligação ilha-continente, ainda algumas nuvens. Vai vendo com a gente, a chuva deu uma pequena trégua, viu? Agora há pouco na região da ilha. Você vendo com a gente. A partir de agora a cobertura completa e eu já falo o seguinte para você de casa, você que almoça na companhia do SCC Meio-Dia. Como é que está a situação aí no seu bairro, na sua cidade? Deixa eu liberar o WhatsApp para o pessoal de casa conversar com a gente aqui. Fernando, deslizamento, ruas alagadas, se tiver vídeo, se tiver foto, não precisa se arriscar não para fazer, viu? Agora, se você tiver algum registro importante que vá ajudar de alguma forma a sua comunidade, manda para cá, a gente recebe via WhatsApp do SCC Meio-Dia. Bom, eu já vou começar com a Marister aqui, trazendo para você detalhes da previsão do tempo para hoje, para a tarde desta quarta-feira e também a previsão para amanhã, quinta, para a gente entender como é que o tempo vai se comportar nas próximas horas. Vem mais chuva, Marister? Chuva intensa e persistente aqui em Santa Catarina. Gente, isso acontece por causa do deslocamento do ciclone extratropical, que a gente está falando desde o começo da semana. Ele está se deslocando em direção ao mar. Então, nessa quarta-feira, o risco continua muito alto para alagamentos,
deslizamentos, enxurradas e transbordamentos de rios e também de córregos, principalmente aqui, ó, nas regiões da Grande Florianópolis, Litoral Sul e na Serra daqui de Santa Catarina. Tem alerta também, gente, para ventos fortes de até 90 km por hora e as temperaturas hoje seguem mais amenas, ó, não esquenta, tá mais friozinho aqui em todas as regiões. Olha só, no oeste a máxima é de 13 graus nessa quarta, meio oeste 14, na Serra também, ó, bem mais fresquinho. Sul do estado com chuva persistente, máxima de 16. Grande Florianópolis, a máxima hoje é 20. No Vale, no norte do estado, fica mais ou menos nisso também, entre 20 e 22 graus. Planalto Norte, 16 é a máxima. Já adianto, Fernando, que para amanhã a gente deve continuar com essa instabilidade aqui por todo o estado. E a partir de sexta é que a gente vai ver mudança significativa no tempo, com sol em todas as regiões. Então, atenção, Grande Florianópolis, região da Serra e sul do estado, ainda previsão de chuva para o dia de hoje. Na edição ainda desta quarta-feira, nesta edição, a gente volta a falar da previsão do tempo, a gente monitorando como é que fica a previsão aqui para Santa Catarina. Vamos lá! Moradores do bairro Agronômica em Florianópolis estão sofrendo com a falta de água, Maria Esther. Pois é, gente. Com tanta chuva, as equipes estão enfrentando dificuldades para fazer os reparos e identificar esses vazamentos, Fernando. Afinal de contas, é vazamento ou é água da chuva? Antes da gente entrar de cabeça na cobertura dos estragos, deixa eu trazer essa informação importantíssima para a região de Florianópolis, que está sem água, bairro Agronômica. E aí, João Paulo, já encontraram aí o problema, o vazamento ou ainda não? Tá difícil, né? O que é água da chuva e o que é vazamento correndo? Conta aí, João. Olá, bom dia para você, Fernando. Bom dia, Maria Esther, e a todos que acompanham nós em todo o estado. Olha só, tá difícil de encontrar esse vazamento. Segundo a Casan, é um vazamento oculto, porque não dá para identificar o que é água do vazamento e água da chuva. E apesar de ter caído bastante chuva nas últimas horas, tem região aqui que está sem água. A Casan já informou que está trabalhando para que esse reestabelecimento, principalmente no bairro Agronômica, aqui em Florianópolis, seja restabelecido agora, hoje mesmo, na quarta-feira. Mas eu recebi informação agora há pouco, Fernando e Maria Esther, de que outras regiões aqui da Grande Florianópolis também estão sem água, que é o caso de Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas. Segundo a Casan, para essas regiões, a água vai ser restabelecida somente na quinta-feira. Estão trabalhando para que seja restabelecido antes, mas por enquanto vai ficar sem água. E nós vamos continuar acompanhando. Aqui no bairro Agronômica, no Morro do Céu, os moradores estão reclamando que estão sem água por ali. No próprio prédio da SCC também está sem água e a gente precisa de água, né, Fernando e Maria Esther? Porque ficar sem água é complicado. Falta água na cozinha, falta água no banheiro, não dá para limpar a casa e tomar banho. Complicado, não é mesmo? Então, segundo a Casan, entre hoje e amanhã, água vai voltar nessas regiões. Agronômica, Santo Amaro da Imperatriz e também em Águas Mornas, que é aqui da Grande Florianópolis. Fernando e Maria Esther. 3 regiões, então, hein, JP? Obrigada pelas informações. 3 regiões que estão sem água neste momento. Aqui mesmo na TV, a gente hoje cedo estava, né, com essa escassez, as torneiras secas, mas parece que já está normalizando, pelo menos por aqui, Fernando. Bom, informação confirmando aí o JP trazendo pra gente, problema sendo solucionado, então a água retorna já nas próximas horas. 11h39 da manhã, vamos começar a falar da chuva e dos estragos por Santa Catarina. A gente vai começar por uma das regiões mais afetadas, Maria Esther, se não a mais afetada, onde diversos pontos de alagamento ainda estão sendo registrados. Enche a tela pra gente, você vai vendo o sul catarinense. Olha a situação, Maria Esther, a água tomou conta, viu, de ruas e avenidas, o nível dos rios acabaram subindo, Tubarão especialmente, mas também está sendo afetada aí a cidade de Criciúma, São Ludgero, Braço do Norte, Orleans, cidades da região sul do estado. Agora, Tubarão, né, a situação mais delicada neste momento, primeiro por conta do nível do rio, que subiu muito. E depois, essa questão dos alagamentos que já vão sendo registrados. Agora, pela manhã, inclusive, os bombeiros tiveram que resgatar, viu, pessoas que estavam ilhadas.
Marister, vamos para lá porque Tubarão decretou situação de emergência por causa da enchente. Pois é, a Defesa Civil já está monitorando toda a situação. Como o Fernando disse, o município já decretou situação de emergência e o Kaique Goede está no local, atualiza para a gente a situação neste momento e, claro, já faz um respaldo mostrando tudo isso que aconteceu aí na sua região, Kaique. Bom dia para você. Olá Maria, Fernando, todos que assistem o SCC Meio-Dia, situação muito complicada aqui na região sul do estado, especialmente na cidade de Tubarão, e além desse decreto de emergência, temos novidades aqui na cidade, o prefeito que pediu para o comércio fechar, para a população ficar em casa, já eu converso ao vivo com eles. Essas imagens que aparecem aí na tela, elas são de várias regiões aqui da cidade que registraram vários alagamentos, situações muito complicadas, principalmente ali no bairro Humaitá, que fica, para quem não conhece muito bem aqui Tubarão, mas sabe onde fica a rodoviária aqui da cidade, é uma região que fica praticamente atrás da rodoviária aqui de Tubarão, muito alagamento. Eu até estava conversando aqui antes com o prefeito, ele explicou que essa região ela precisa de bombeamento para a água escoar, então, como o rio está muito cheio, não tem como fazer esse processo, porque fica abaixo do nível de escoamento, o rio que está aí na faixa de 6 metros acima do seu nível normal. Esse rio, que é o Rio Tubarão, tem o mesmo nome da cidade, e ele está realmente muito cheio, as pessoas estão preocupadas. Eu estou aqui no centro da Defesa Civil, onde várias forças de segurança estão reunidas para tomar providências, para tentar mitigar os efeitos dessa grande complicação causada pelas chuvas, né, que vem de um ciclone extratropical que passa aqui por Santa Catarina. Agora eu vou conversar com o prefeito Juarez Ponticelli, ele que é o prefeito aqui de Tubarão. Prefeito, acho que de início que a população quer saber é sobre essa decisão do senhor, que faz aí menos de 1 hora que foi tomada, sobre o comércio. Como que fica Tubarão nesta quarta-feira? Muito boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, todas as decisões que a gente tem tomado são conjuntas, né? Nós estamos atuando aqui permanentemente, 24 horas por dia, com todas as forças de defesa civil, de segurança do município, do estado de Santa Catarina, com as várias entidades que estão participando e nos ajudando nesse momento, especialmente no acolhimento de pessoas. Nós decidimos pela tomada dessa decisão, porque infelizmente temos a previsão de muitas águas chegando ainda por conta das fortes chuvas dessa madrugada na serra, nas cabeceiras do Rio Tubarão. Essas águas estão chegando agora e possivelmente vamos ter o transbordo do Rio Tubarão em outras áreas da cidade, especialmente na área central. Por isso decidimos, pelo decreto de emergência, até porque o evento desse ano já é maior que o último evento que tivemos em 2010, quando o município também decretou situação de emergência, e conversamos, dialogamos inclusive com o CDL, com o Cindy Lojas, com a Associação Comercial, decidimos pelo fechamento do comércio e possivelmente de outras atividades também à tarde, porque o nosso objetivo é reduzir ao máximo o número de pessoas circulando, especialmente na área central, onde deve ocorrer essas inundações, onde deve aumentar as inundações, para facilitar que as forças de defesa civil e segurança possam transitar mais rapidamente, especialmente para acolher aquelas pessoas que estão em áreas de risco. Nós já temos quase 100 pessoas desabrigadas, mais de uma centena de desalojados, muitos em casas de parentes, de amigos, outros acolhidos na Catedral, na Igreja Assembleia de Deus, na Verdade que Liberta, no Setuba, que é o Centro de Treinamento da EPAGRE, e, no Ginásio Paulo Jacob Mai, na Arena Multiuso, ou seja, nos pontos de acolhimento estamos fazendo toda essa atenção àquelas pessoas que precisam ser deslocadas das suas propriedades. É claro que é uma situação muito delicada, até triste para a pessoa que precisa sair da sua casa, mas eu acho que é importante o senhor reforçar para quem está em casa esse pedido para a pessoa que mora numa área de risco, para que ela não coloque não só a sua vida em risco, mas como de toda a família, e acate a ordem da Defesa Civil, dos bombeiros. O senhor fala sobre isso, por favor? Claro, aqui nós ainda temos a remanescência de um trauma de quase 50 anos atrás, que foi a grande enchente de 74. Isso está ainda no subconsciente coletivo das pessoas, especialmente de meia idade para cima.
Então, um dos desafios que nós temos agora, inclusive a Polícia Militar e a Guarda Municipal estão atuando, é no sentido de sensibilizar as pessoas, muitos curiosos até e outros preocupados, que estão lá nas margens, nas barrancas do rio, observando o volume. Nós estamos fazendo a abordagem para retirar essas pessoas e fazer um apelo para que as pessoas fiquem em casa, para as forças de defesa civil terem mais condições de trafegabilidade, mais mobilidade, mais rapidez da mobilidade, porque a água já impede muito isso. Nós temos várias áreas da cidade alagadas ou inundadas. Você colocava bem aqui a situação do Maitá, do bairro Deon, que é uma área muito baixa. Ali nós temos um sistema de bombeamento. Tivemos várias quedas de energia durante a noite, o que dificultou. Então, é preciso que as pessoas permaneçam em casa, até para cuidar das suas famílias, do seu patrimônio, para a gente vencer esse dia, que deve ser o mais difícil desse evento que está acontecendo. Tá certo, prefeito, mais uma vez, muito obrigado. Fernando, Maria, nós continuamos aqui em Tubarão, estamos pelas ruas aqui da cidade e já eu volto com mais detalhes sobre a situação aqui na cidade de Tubarão e em todo o sul de Santa Catarina. Eu volto com vocês aí no estúdio. Kaique Goede, muito obrigado pela sua participação. Agradece o prefeito também que nesse momento difícil abriu espaço para esclarecimentos aos nossos amigos que acompanham aqui as informações via o SBT. O Kaique já trouxe imagens impressionantes agora há pouco no primeiro impacto para todo o Brasil. Kaique, vamos sair agora da Defesa Civil e vamos justamente para esses pontos, né, de maior preocupação. E eu quero que a gente reforce o alerta aqui para que a população de Tubarão não saia de casa se não for preciso. O próprio prefeito está tomando medidas para que a segurança das pessoas esteja em primeiro lugar, fechando o comércio, por exemplo. Agora pela manhã a gente já recebeu relatos aqui de pessoas que foram assistir o nível do rio. Gente, o que é isso? Não é hora de sair de casa, né? E o próprio prefeito, a Defesa Civil estão fazendo esse pedido. O Kaique sai agora da Defesa Civil e vai para os pontos mais críticos para a gente monitorar a situação lá da região sul do estado, Maristela. E ainda falando, viu, Fernando, dos estragos da chuva aqui no estado, o município de Rio do Sul foi muito afetado. Pelo menos 87 pessoas precisaram ser encaminhadas para os abrigos e também o serviço de coleta de lixo está totalmente comprometido na cidade. A Suelen está ao vivo aqui com a gente para atualizar essa situação, Fernando. Pois é, 87 pessoas, né, que tiveram que sair das casas. São mais de 30 famílias, informação que acabou de chegar por parte da Defesa Civil. Então vamos para lá porque a Suelen e o Marquinhos estão nas ruas. Olha a água caindo novamente, hein? A Suelen fez uma participação há pouco no primeiro impacto e a chuva havia dado uma trégua. A gente assistiu junto com o Brasil aqui na tela do SBT e a chuva havia dado uma trégua. Mas neste momento volta a chover. Olha a altura da água. A gente compara com a placa ali, ó, Marister. Olha a altura da placa. Ô, Suelen, onde é que vocês estão, hein? Que ponto é este da cidade de Blumenau? Rio do Sul, na verdade. Rio do Sul. Rio do Sul, porque Blumenau também a situação tá delicada. Mas aqui, agora, ao vivo, é Rio do Sul, hein, Suelen? Oi, Fernando, isso mesmo. Bom dia a todos. A gente está aqui na cidade de Rio do Sul. Essa região aqui é do bairro Canoas. Para esse lado, a gente está bem em um túnel aqui, onde as famílias aqui dessa região tentaram levar os pertences até esse túnel aqui para não precisar, então, alagar, para não molhar, para não danificar esses pertences. Essa família veio para cá, trouxe aqui os móveis, trouxe tudo aqui para baixo do túnel, isso desde a noite, da madrugada de hoje. Então, eles estão atentos a qualquer momento, né? Mas o nível do rio subiu muito rápido. Quando chega a 8 metros aqui, na casa dessa família aqui, já alaga. Então, essa situação agora já é de enchente aqui em Rio do Sul. O nível do rio está em situação de emergência, sendo monitorado a todo momento pela Defesa Civil. Quando passa dos 8 metros, já é considerado enchente aqui na cidade. Agora, na última medição, apontou, então, 8 metros e 83. Agora, na cidade está chovendo e tem esse acumulado também das chuvas, né, de 80 milímetros nas últimas 24 horas. Então, a gente pede, né, atenção, a Defesa Civil pede atenção redobrada para quem mora em encostas, em ruas, onde a cota de inundação chega, né, nesse momento. Dá para acompanhar tudo isso pelo site da Prefeitura e da Defesa Civil, que tem um monitoramento todo momento. Agora, a cota de inundação nesse momento é de 9,50, então quem tem a rua, mora em alguma casa com essa cota de inundação, precisa sair da sua casa, principalmente cuidar, né, com essa situação agora de emergência.
A Defesa Civil atende pelo plantão de 24 horas no 199 ou no número dos bombeiros também, dá para ligar no 193. Tem algumas famílias que precisaram sair das casas aqui em Rio do Sul. Mais de 80 pessoas estão em abrigos, 4 abrigos foram abertos aqui, já foram ativados aqui na cidade. Ainda não foi levantada a quantidade de ocorrências, mas são vários bairros alagados aqui, várias ruas. As escolas aqui de Rio do Sul, a partir de hoje à tarde, as aulas estão suspensas. Os pais podem se informar também no site da Prefeitura, com a direção das unidades. Coleta de lixo também suspensa. Tem 16 municípios aqui da região de Rio do Sul que relataram algumas ocorrências pela Defesa Civil. Tem na cidade de Ituporanga alguns alagamentos pontuais. Uma família que mora bem próximo ao rio foi retirada ali do local. Em Aurora, diversos pontos de alagamento, inclusive algumas pontes também. 2 famílias foram retiradas, as casas estão em casas de parentes e um abrigo já foi aberto. Em Lontras, vários pontos de alagamento. Em Agrolândia também, 2 famílias foram retiradas e saiu também a calha do rio, que não tem mais acesso à cidade de Trombudo Central. Trombudo com ponto de alagamento, então caiu a calha do rio, sem acesso para a Agrolândia, a via principal ali, não tem registro de famílias retiradas ainda até o momento. Braço do Trombudo, pontos com alagamento também. E aqui na cidade de Rio do Sul a gente segue monitorando. Vou pedir para o Marcos para a gente chegar um pouco mais para frente aqui, para a gente mostrar só para ver a altura que a água já chegou aqui. O rio começa com uma correnteza forte e começa a descer por esse túnel onde a gente passou agora. E aí a gente consegue ver, olha lá onde tem um carro, naquele momento lá a gente consegue ver bem lá no meio dessa água toda, praticamente isso aqui virou tudo um rio. Ali, para vocês terem uma noção, ali atrás fica uma pistinha, praticamente uma praça, né? Com uma pista de skate, com uma quadra de esportes ali, que não dá praticamente para ver nada. Ali onde a gente está vendo aquele carro, dá para ter uma noção da altura que chegou, então, essa água aqui em Rio do Sul. E a chuva não para de cair aqui na cidade. Então, a terra também está encharcada, né? Essa chuva dos últimos dias também prejudica muito para essa situação das encostas, né? Então, quem mora em encosta, por favor, fique atento, né, nessas situações. A Defesa Civil segue todo momento monitorando e a gente está aqui acompanhando tudo isso. A cidade de Ituporanga e Itaió também tem barragens, então é importante a gente ficar atento também a isso, porque as barragens seguem aí sendo monitoradas também pela Defesa Civil, com 30% da ocupação dos reservatórios. Então, a gente segue monitorando essa situação aqui no Vale do Itajaí, no Alto Vale principalmente, porque essa situação da cidade de Rio do Sul é uma das mais críticas aqui, pelo que a gente está vendo. As famílias aqui tentando, com a ajuda de familiares, de amigos, de vizinhos, recolher esses pertences que estavam aqui na casa, né, que foi tomada então por essa água, que já é situação de enchente aqui na cidade, mas eles já conseguiram também o apoio da Defesa Civil, ligaram desde a madrugada de hoje para falar sobre essa situação e pedir ajuda, né, para a Defesa Civil, e a gente segue acompanhando tudo essa situação, monitorando a qualquer momento e priorizando, né, a segurança, né, das famílias que estão por aqui em primeiro lugar, antes, né, até mesmo desses móveis, desses pertences que a gente encontra por aqui. Qualquer momento a gente volta com mais informações e a gente também volta da Defesa Civil para informar como é que está o nível do rio e como é que está essa cota, né, de inundação aqui na cidade. Volto com vocês aí no estúdio. Ô Suelen, é importante que a gente mostre como é que está a situação nas ruas, viu? Importante que a gente mostre como é que está a situação nas ruas aí, impressionante o que está acontecendo, bairro Canoas. Ô Suelen, vê para mim se tem gente ali armazenando, né, os móveis eletrodomésticos debaixo deste túnel que foi fechado, né? Até porque não tem como passar, está interditado por causa do nível da água. Pode encher a tela. Isso, 7 para o meio-dia. Olha as pessoas ali, gente, resgatando o que deu para tirar de dentro de casa, levando para essa área um pouco mais protegida, porque se trata de um túnel. E o carro boiando, bairro Canoas, Rio do Sul e a cidade. Você que está chegando agora ao vivo aqui no SBT, 7 minutos faltando para o meio-dia, cobertura da chuva por toda Santa Catarina, 87 pessoas estão aí desabrigadas e a Suelen Skelce está com uma delas. Sim, a dona Carmen, né, ela mora naquela casa que a gente viu há pouco, né? Eles estão trazendo os pertences para cá, os familiares, os filhos dela estão trazendo, então estão arriscando, né, aí até ali naquela região da água ali, cuidando, né, para para nada aconteça, né, de pior nessa situação, mas para tentar resgatar um pouco dos móveis, né? Como é que está esse trabalho de vocês aqui? Esse trabalho aqui, vou dizer que podia estar bem mais melhor, sabe? Que a gente tivesse confiado, né, nos caminhões que vinha buscar nós, daí sim, né? Porque nas outras enchentes a gente nunca precisou passar o que nós estamos passando agora.
E aí vocês nem imaginavam que ia chegar a esse ponto, né? Porque começou a encher muito rápido aqui. É, mas só que a gente já era acostumado para sair, né? Por causa disso que às 5 horas da manhã a gente ligou para a Defesa Civil, pediu um caminhão, só pediu para eles, né? Esperar umas 2 horinhas que a gente ia começar, né? Tirar todas as coisas, né? E até agora o caminhão não apareceu. Agora nós temos ajuda da filha da minha filha, né? Que está ajudando, com uma caminhonete estão ajudando. As mulheres, vem mulher ajudar ainda. E todo mundo se ajuda nessa hora, né? E tem que ir aos poucos, né? É uma situação bem delicada aqui, né? Está bem delicado aqui, porque nós nunca tivemos essa situação que a gente é acostumado, vamos dizer, dessa enchente, porque nunca ninguém resolveu nada, né? Porque as nossas barragens, até agora, 8 barragens que prometeram que nós não temos. Os rios é tudo entupido. Aqui naquela Chimbica, aqui, que é o rio aqui que eles falam, né? Ali não é mais rio. Ali é só lixo e areia, tudo tampado. Que eles abrissem tudo isso aí, ia pegar umas 2 metros de água e ia ter condições. O que a senhora já conseguiu recuperar, né? Muita coisa. A senhora perdeu algum pertence, algum móvel? Que nem guarda-roupa, essas coisas, sim, tudo. Foi tudo. Foi. Mas pelo menos a situação é triste, né? Porque ver todos os móveis aqui, agora a senhora tem que se movimentar. Tem filhos também, né, que estão ajudando. Então, meus filhos estão me ajudando, né? Meus filhos, meu genro, né? Estão me ajudando. E agora, como é que está agora a expectativa, né? Vocês estão com medo de que continue chovendo aqui na cidade? O que vocês pensam que vão fazer a partir de agora? A partir de agora é só esperar, né? Pelo menos na casa a gente vai ter quando voltar, né? Graças a Deus, né? Aí a senhora me contou que vocês conseguiram, então, uma casa para poder se abrigar, né, num conhecido, né? Ia pro abrigo, né? Que eles viessem buscar nós, eu tinha ido pro abrigo, né? Porque lá eu gostava mais de ter ido, porque lá a gente tinha mais assistência, né? Com crianças, às vezes precisava de médicos, essas coisas, né? Só que não vieram agora, daí veio a pessoa e deram uma casa para nós morar. Muito obrigada, dona Carmen, então, falando com a gente, né, sobre essa situação que a gente está... Eles estão tentando recolher os pertences, então, colocar aqui. E agora muita gente já está se ajudando agora, né, conseguindo dar essa ajuda aos familiares, os colegas aqui, para poder, então, levar esses pertences, recuperar o que puder, né? Mas, felizmente, a situação não teve nenhuma vítima, né? A situação é só danos materiais mesmo por aqui. A gente segue acompanhando tudo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Suelen, pelas informações. A gente está acompanhando ali, então, uma família retirando os pertences, né, da casa, que foi totalmente alagada. Como a nossa entrevistada disse, isso já é recorrente, Fernando. Volta e meia tem as enchentes ali na região, eles têm que retirar os móveis eletrodomésticos ali da casa, já estão acostumados com essa situação aqui e estão no aguardo agora de um caminhão da Defesa Civil para ajudar a retirar todo esse material, todos esses produtos de lá. E olha aí, a chuva continua caindo em Rio do Sul, a previsão é de que ela continue persistente ali pela cidade, ali nessa região do Vale do Itajaí. Fernando, a gente continua acompanhando e trazendo todos os detalhes para vocês, porque esse alerta continua em todo o nosso estado. 3 minutos faltando para o meio-dia, 3 para o meio-dia. Deixa eu falar agora da Grande Florianópolis, onde a previsão é de mais chuva, choveu praticamente a noite inteira. Né? E por conta disso, deslizamentos, pontos de alagamento já são registrados. E a gente fala agora com relação ao Rio Tavares. Moradores do bairro Rio Tavares, lá na região sul da ilha, tiveram que driblar literalmente os alagamentos na manhã desta quarta-feira. Pois é, Fernando, eu passei por ali. Eu fui uma dessas pessoas que teve que driblar, né? E com tanta chuva, o rio transbordou, gente, a água invadiu a pista e a gente mostra para vocês agora na reportagem. Isso que vocês estão vendo não são barcos com rodas. Claro que não. São os carros que se arriscaram pela SC 405 no bairro Rio Tavares, no sul da ilha de Santa Catarina, hoje pela manhã. O volume de chuva acumulada das últimas horas já passa de 114 milímetros. E com isso, o rio transbordou e a água invadiu a pista. Se quem saiu de casa, de carro, teve problema para passar por aqui, na SC 405, neste ponto, quem saiu de casa a pé para ir para o trabalho também teve muito problema. Olha só, a situação do Marcelo, que saiu cedo de casa para ir trabalhar com a garrafa térmica, chinelo no braço e teve que encarar esse rio. Marcelo, que situação complicada, meu irmão. Pô, isso aí é sempre quando chove esse problema aí, cara. O cara tem que andar aguentando a calça, aguentando o calção, com as coisas na mão, porque isso aí é terrível. Em casa, como é que tá a situação? Olha, a casa, o terreno pode ir até lá na frente, tá tudo alagado, cara. O rio esborda e fica isso aí, ó, esse problema aí. Esperança que essa chuva pare logo, né? Tomara que essa chuva pare para baixar essa água aí para os pessoal voltar à vida normal, né?
Teve gente que pegou o chinelo na mão e meteu o pé na água. Se de carro já foi complicado, passar pela pista alagada de bike não foi diferente. E aí, tem que sair de bike no meio dessa lagoa? Realmente saí, tava esperando meu patrão me ligar e vou trabalhar assim, bora. Vou encarar, não vou encarar, tem que trabalhar, tem que levar o sustento pra mesa, né? O comércio aqui nessa região também ficou bem complicado, viu? Conforme os carros passam, eles jogam água dentro das lojas. Essa borracharia aqui, por exemplo, a altura da água já está em torno de 15 centímetros. Diferente da borracharia que a gente acabou de mostrar, essa loja, que também fica próxima aqui a esse ponto de alagamento na SC 405, no Rio Tavares, a loja colocou essa placa de metal para evitar que a água entre na loja. E também podemos chamar de um muro de contenção aqui de 15 centímetros para que a água também não entre. E não tem jeito, teve que fazer um ato preventivo, porque a situação sempre é a mesma aqui nesse lugar, dona? Sempre é a mesma, sempre igual, nunca mudou. A nossa parte de fazer todo esse tipo de prevenção a gente conseguiu fazer, né? Mas chega uma hora que não depende só da gente, depende realmente do restante fazer a parte deles, né? E não faz. Segundo os moradores do bairro Rio Tavares, seja pelo alto volume de chuva ou em dias de maré cheia, os alagamentos neste trecho da rodovia SC 405 acontecem com frequência. E a reclamação dos moradores é sempre a mesma. Seu Pedro, já pediram alguma coisa para a prefeitura? Já pediram ajuda, auxílio? Como é que tá? Não tem como fazer nada, porque ninguém se mexe. Nós vereadores, não faz nada, né? São os principais, mas não tem como fazer. O que é que não fazer? Se eles não fazem. O que você me diz? Complicado, né? Não, bota complicado nisso. Além de ser complicado, é toda a vida isso aí, ó. Oh, desculpa, querido. Isso aí é toda a vida isso aí, ó. Dá uma chuvinha, enche. Aí o pessoal fica na estrada trancando para não ter problema na loja. Choveu forte a molhar o pé? Não só os pés, até a canela, em cima, no joelho, tudo. Maria, essa região do Rio Tavares é uma região muito baixa, muito próxima do nível do mar. Quando acontece o fenômeno da maré alta, também alaga, porque está muito rente ao nível, né? A maré meteorológica, e aí sobe o nível do mar, atinge as casas, o comércio e também a 403. E aí quando chove, Maria Esther, não tem jeito. Aí piora, não tem jeito, né? É o mesmo caminho, né? O mesmo caminho, a situação de Florianópolis, da região da capital. Ô, irmão, me confirma a informação do carro que caiu na Barra da Lagoa, em Florianópolis. Ok, o carro caiu então nesta terça-feira e estão retirando agora o carro de lá. Ok, sem feridos, então a informação confirmada. Chegou pra gente agora essa informação, viu? Cobertura da chuva a gente vai trazendo para você em tempo real. Caiu um carro, não foi hoje, no canal da Barra da Lagoa, mas o trabalho de remoção desse carro está sendo feito agora, sem feridos, na Barra da Lagoa, Florianópolis. Vamos para Lages, Maria Esther. Vamos para a Serra. Gente, em Lages a situação das chuvas também preocupa. O nível do Rio Cará subiu muito e agora a Defesa Civil está ali em alerta, monitorando esses possíveis alagamentos no possível transbordamento também desse rio. Então a gente vai ao vivo para Lages conversar com a Shaina, porque ela vai atualizar tudo para a gente. Chuva que não para. Conta tudo para a gente, Shaina. Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. Fernando, bom dia a todos. A situação é bem preocupante aqui em Lages nesse momento. A gente vai mostrar aqui o nível do Rio Cará, que subiu cerca de 4,95 metros nesse momento, quase 5 metros. E começou a chover novamente por aqui, tinha dado uma estiada, mas agora voltou a chover. Mas, segundo a Defesa Civil, a maior preocupação não é agora com a chuva que continua, mas com o transbordamento do Rio Cará, que corta a cidade, porque ele já não está conseguindo mais desembocar lá no Rio Caveiras. E aí a água vai começar a voltar e começar a inundar as casas e os bairros próximos que cortam aqui o Rio Cará. Eu vou conversar com o João Eduardo Pacheco, que é o coordenador da Defesa Civil aqui de Lages. Pacheco, vocês já estão retirando, inclusive, algumas famílias que moram aqui em torno do rio, principalmente aqui no bairro Cacitiro, né? Bom dia. Diante dessa evolução do Rio Cará aí, que houve a régua, já está aproximadamente quase 5 metros,
vai haver o transbordo, já está acontecendo, e então já houve um alerta para as pessoas saírem das suas residências, próximo aqui, essa região do Cacetiro, do Rio Cará, habitação ali, bairro Universitário e também bairro Várzea. Então, para as pessoas já tomarem cuidado, erguerem os seus móveis e aqueles que puderem sair para ir para a residência de parentes que o vão, e aqueles que não tiverem condições, entrar em contato no 199-98406-4037 para nós conduzirmos eles até o abrigo para que possam ficar em condições de segurança. Já tem um risco de inundação, né? A Defesa Civil já emitiu alerta de risco de inundação em vários bairros aqui da cidade, porque o rio vai realmente inundar, não tem mais o que fazer, né? Infelizmente, as intempéries são assim e agora cabe a nós nos organizarmos para prestar um serviço de qualidade para a comunidade. Tem mais, além aqui do bairro Cacetiro, tem mais algum outro bairro que também está sofrendo com a inundação? Porque o Rio Cará, ele corta a cidade, né? Então tem outros bairros também em outras regiões, né? O bairro Ferrovia também, que daí tem a Avenida Ponte Grande também, que tem um rio secundário que cai no Caveiras também, que pode ocorrer, já ocorreu lá, já está ocorrendo o represamento. Aqui ainda haverá o represamento, mas pode-se notar, como vocês já viram na filmagem aí, a correnteza é pouca, né? E já tem desalojados, né? Vocês retiraram 9 pessoas entre a madrugada e hoje de manhã, mas a Defesa Civil também já está retirando mais pessoas que já estão indo para casa de parentes, né? Agora a tendência é aumentar o número de desalojados e nós temos que dar essa possibilidade deles de se acomodarem. E a Defesa Civil está de prontidão, além, vocês passaram aqui já com o barco e os bombeiros também já vão auxiliar nesse trabalho, né? Nós estamos com o apoio de várias secretarias municipais e o apoio de resgate do bombeiro e também os nossos barcos que já têm essa capacidade de retirar as pessoas de áreas alagadas. Pacheco, obrigado pelas informações. Então, pessoal, aí já tem o risco de inundação aqui em Lages, famílias já estão sendo retiradas, inclusive orientadas pela Defesa Civil a sair de casa, né, erguer os móveis e ir para casa de parentes. Quem não tiver condições, a Defesa Civil já abriu, né, abrigos para abrigar essas pessoas e a gente vai continuar acompanhando, porque a situação é bem complicada por aqui e a gente vai acompanhar, inclusive, o trabalho da Defesa Civil já auxiliando essas famílias que já estão começando a sair de casa e a gente vai trazer mais informações. Inclusive, a gente tem imagens aí que eu quero rodar para vocês de uma ponte que simplesmente foi destruída pela força da água, que fica entre os municípios aqui de Lages e Painel, lá na localidade de Pelotinhas. A ponte realmente foi levada pela água ali, dá para ver que virou a ponte e a Defesa Civil e também a Secretaria de Obras já estão, né? Já foram no local para fazer a averiguação e assim, quando o rio baixar, é que vão ter que fazer aí toda reconstruir a ponte e fazer, quem sabe, uma ponte não de madeira, mas uma ponte mais reforçada aí para não acontecer esse tipo de coisa. Daqui a pouco eu volto com mais informações, não só Lages, mas também outras cidades aqui da região estão sofrendo com a chuva dos últimos dias. Aqui já chegou a quase 200 milímetros de chuva nesses últimos 3 dias, então a situação é bem complicada. E daqui a pouco eu volto com mais informações aqui de Lages e também de toda a região. Volto com vocês aí no estúdio. Shaina Marcon, deixa eu ver como é que tá o outro lado aí, Shaina. Pede para o nosso cinegrafista. Eu estou impressionado porque esse rio, quem conhece, viu, Maria Esther, ali na Avenida Cará, a gente mostra com frequência quando os carros caem. É um córrego, gente, né? Um córregozinho. Verdade. Se tu entrar, mora na canela, chega no joelho. E quando a gente vê o Rio Cará nesse nível aqui, impressiona. Já batendo ali na estrutura da ponte. Então falta muito pouco, infelizmente. E se continuar chovendo, a previsão é justamente essa, que o rio transborde. Especialmente nas áreas mais baixas. Olha a situação, o nosso cinegrafista mostrando para você o tamanho desse rio. O tamanho que ficou esse rio. Impressionante. Eu conheço esse rio por um córregozinho, gente. É ou não é? O pessoal que está na Serra Catarinense vai concordar comigo. Significa que tem muita água aí. Choveu muito de fato. E o que preocupa é que ainda vem chuva, né? A gente caminhando aí, pela Avenida Cará, Lages na sua tela, a cobertura da chuva aqui no SCC Meio-Dia. Agora, 12:09, 12:09. Obrigado, Shaina, pela sua participação. Ponte que caiu na serra, a Shaina mostrou pra gente. E nós de olho, percorrendo a cidade de Lages e a Serra Catarinense. Também confirma a informação, 2 pessoas infelizmente perderam a vida, já que a gente está falando da Serra Catarinense, 2 homens em São Joaquim, o carro onde eles estavam acabou caindo em um rio. Ficou de rodas para cima
e os 2 morreram afogados. A informação que a Defesa Civil confirma para a gente é que ainda existe a possibilidade de uma terceira pessoa, né, também estar dentro desse veículo no momento do acidente, mas por enquanto ainda nada confirmado, apenas uma suspeita que está em investigação. Vamos agora para a região norte, Maria? Sim, porque por lá também, gente, tem registros de estragos provocados pela chuva. Em Joinville, teve queda de árvores e em Corupá, teve rompimento de barreira. Valdir Bezerra vem trazendo mais informações e vai contar pra gente quais as regiões mais afetadas na parte norte aqui de Santa Catarina. Valdir, bom dia para você. Muito bom dia, Maria. Bom dia a quem está acompanhando a gente. Em Corupá, uma região foi bastante afetada por causa da chuva. Nós tivemos ali um deslizamento na BR-280 que provocou, então, ali uma barreira. Inclusive, parte ali da rodovia teve que ser interditada, mas nós entramos em contato hoje de manhã com a Defesa Civil da cidade de Corupá e o local já foi liberado ali. Eles conseguiram retirar as pedras que acabaram caindo sobre a rodovia 280, ali a BR, no quilômetro 83, e já nesse momento o trecho já está liberado. Ainda em Corupá teve também uma outra situação registrada por conta da chuva. O muro de uma residência no bairro Ano Bom também acabou desabando ali, provocando danos materiais consideráveis. Sorte que ninguém se feriu. Agora aqui em Joinville nós tivemos também alagamento em algumas ruas aqui na área central e nós tivemos também algumas árvores que acabaram caindo. Em uma delas aconteceu no Bom Retiro, uma árvore acabou caindo sobre uma casa e provocando também estragos consideráveis. A Defesa Civil, ela emitiu um alerta aí, uma informação também, que o acumulado de chuva nas últimas 24 horas foi de 79 milímetros, ou seja, muita água. E também de 110 milímetros nas últimas 48 horas. A Defesa Civil também permanece em alerta, orientando situações de emergência, pede para a população comunicar pelo 199 e também os bombeiros voluntários 193. Em caso de alagamentos, enxurradas e deslizamento, evite, então, segundo a Defesa Civil, transitar principalmente em pontilhões e também pontes submersas. Um alerta que faz, portanto, a Defesa Civil. Eu volto com vocês. Obrigada, Valdir, pelas informações. Gente, tá por todo o nosso estado em Joinville, chuva caindo neste momento, chuva que não para. E a gente tem mais registros também desses estragos da chuva, gente. Olha só essa estrutura que nós vamos mostrar a imagem. Deslizou no norte da ilha, aqui de Santa Catarina, na manhã de hoje. O local foi liberado para os moradores após análises da fundação. Olha ali, Fernando. Norte de Florianópolis, vai vendo com a gente, 12h12, bairro Jurerê, região norte da capital catarinense, o solo encharcado e os deslizamentos acontecendo. José Mendes, 2 casas ficaram interditadas, agora você vê com a gente a situação também do bairro Jurerê. E devido às fortes chuvas na capital, as aulas na Escola Básica Municipal Mâncio Costa, lá no Ratones, as aulas por lá estão suspensas temporariamente. O telhado da unidade precisa de reparos, pois está com infiltrações. E aí, com as chuvas, claro que a situação piorou, né? A escola Mâncio Costa possui 556 estudantes matriculados. E o fechamento temporário da unidade a partir de hoje, é claro, para a segurança de todos na escola. A interdição foi sugerida pela própria Defesa Civil Municipal. E de acordo com a gerência de obras da Secretaria de Educação, as providências serão tomadas assim que o tempo permitir. Aulas suspensas na rede municipal lá em Ratones, Florianópolis. Olha a situação da escolinha por lá. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, a gente já volta com a cobertura da chuva, mas tem um outro assunto que repercutiu bastante aqui em Santa Catarina. É a novela do ICMS, que está chegando ao fim agora aqui no nosso estado. O imposto pago ao governo do estado, ICMS. Bom, a Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o projeto que reduz o imposto para o leite, farinha e outros alimentos. Leite, farinha, outros alimentos vão pagar um imposto menor de ICMS. Olha a Morgana Fernandes chegando aqui, ela acompanha essa novela e vai contar pra gente. Bom, a partir de quando que começa para valer essa redução, né, que os produtores vão pagar menos no ICMS do leite, da farinha e de outros alimentos? E vamos lá, Morgana, que produtos de fato, né, vão estar
nesta lista de redução de ICMS depois dessa novela, essa discussão toda na Assembleia Legislativa, além do leite e da farinha. Morgana, bom dia. Fernando, bom dia para quem está nos acompanhando. Pois é, agora só falta a sanção do governador Carlos Moisés para que realmente a gente tenha essa redução. Mas para quem está em casa entender bem direitinho, essa proposta é de redução do imposto sobre mercadorias e serviços, o ICMS, do leite, da farinha de trigo e dos alimentos dos bares e dos restaurantes. No caso do leite, a redução vai de 17% para 7% no ICMS. No caso da farinha de trigo, foi dado um crédito para os fabricantes até dezembro de 2023. E no caso dos alimentos, dos bares e dos restaurantes, a alíquota do ICMS ela baixa para 3,2%. Ou seja, eles pagam um pouquinho menos de imposto para o Estado e acabam tendo um pouquinho mais de margem de lucro sobre esses produtos. O que foi aprovado ontem pelos deputados foi a mesma proposta que foi encaminhada pelo governo do Estado e que não inclui as bebidas nessa lista de redução do ICMS, que vinha também sendo uma das discussões. E além disso, que a gente citou agora, desses itens, também ficou definido ontem nessa proposta uma ampliação do prazo para discussão da redução do ICMS da cesta básica. E sobre isso, a gente ouve agora o presidente da Assembleia. Vamos acompanhar. Um projeto que volta o leite para os 17%, um projeto que atende os bares e os supermercados na alimentação, de 3,2%, atendendo o pleito da farinha de trigo e colocando mais, que é muito pouco falado. Nós tínhamos também aqui agora, em junho, que sairiam da cesta básica produtos como farinha de trigo, farinha de milho, massas, alimentos, que sairiam, o pão francês sairia da cesta básica, o feijão, o arroz sairia da cesta básica, em junho agora, e passaria de 7% para 12%. Bom, então, definido agora a redução do ICMS do leite, da farinha de trigo e também dos alimentos dos bares e restaurantes. Aguardando só a sanção do governador Carlos Moisés e a gente, é claro, vai continuar acompanhando. Fernando, Maria, volto com vocês. Obrigado, Morgana, pela informação. E eu só tenho uma única frase para dizer com relação a isso. Só faz sentido se essa redução for repassada para o consumidor. A gente está falando de alimentação em bares e restaurantes, trigo, leite. Tem que chegar lá na ponta no valor final para o consumidor. Senão não faz sentido nenhum o Estado abrir mão da arrecadação na intenção de girar a economia. Tem que beneficiar o povo. E a gente vai ficar de olho. Vamos lá. Porque se é para reduzir o ICMS e o preço final continuar do jeito que está, beneficiar só o produtor também não adianta. Há um ano, o município de Saudades, gente, um ano daquela tragédia, né, que pegou todos nós de surpresa e que deixou Santa Catarina com o coração tão apertado. Saudades, há um ano, vivia aquele episódio de crueldade em uma creche. Uma chacina tirou a vida de 3 crianças e 2 funcionárias de uma creche. A gente vai relembrar agora os fatos dessa tragédia que ainda é muito sentida. O repórter Tiago Pires relembra esse caso. Manhã de terça-feira, 4 de maio de 2021. O município de Saudades, no oeste de Santa Catarina, não sabia que seria palco de um dos crimes mais horríveis e impactantes do país. Era quase 10 horas da manhã, quando Fabiano Kipper Mai, um jovem de 18 anos, invade a creche Pró-Infância Aquarela armado com uma adaga, com o objetivo de matar o maior número de pessoas possíveis. Já na entrada da creche, ele ataca a primeira vítima, a professora Kelly Adriane Aniesevski, de 30 anos, que mesmo ferida, ainda consegue correr para uma sala e alertar outras pessoas que lá estavam. Após alguns minutos, a professora acaba morrendo no local. A partir daí, o pânico toma conta e fica claro de quem conseguiu ainda pedir ajuda. Bom dia, qual foi a emergência? Meu Deus, socorro, tem um maníaco aqui na creche, tá enfacando. Meu Deus, alô? Os vizinhos percebem os gritos de desespero de crianças e funcionários. A gente escutou os gritos de socorro muito fortes, era muito alto. Aí eu saí para fora, falei pro meu pai, tá acontecendo alguma coisa lá na escola. Foi justamente uma vizinha da creche que resgatou uma das crianças atacadas. Ela entrou na escola enquanto o agressor ainda estava e conseguiu retirar o pequeno Henrique do local e levá-lo para o hospital.
Felizmente, ele conseguiu sobreviver ao ataque e teve alta 8 dias depois. Mas outras crianças não tiveram a mesma sorte. Foi o caso da Sara Luísa Sen, de 1 ano e 7 meses, Murilo Massin, de 1 ano e 9 meses, e Ana Bela de Barros, de 1 ano e 8 meses, que foram brutalmente assassinados por Fabiano. Mirla Renner, de 20 anos, agente educacional da escola, também foi atacada. Ela chegou a ser levada ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Fabiano Kippermay, após cometer os crimes, tentou suicídio, se ferindo com a mesma faca, desferindo golpes em seu corpo. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Regional de Chapecó, onde ficou sob custódia policial até sua alta, que aconteceu no dia 12 de maio. Ele saiu do hospital algemado e com uniforme penitenciário laranja e foi encaminhado diretamente ao presídio de Chapecó. Fabiano responde por 5 homicídios e 14 tentativas. Segundo o delegado Jerônimo Marçal Ferreira, responsável pelo caso, o réu confessou o crime na época. A polícia teve acesso também aos aparelhos eletrônicos do jovem, como computador e celular, e a perícia mostrou que ele chegou a participar de fóruns de discussão na internet sobre crimes violentos e, inclusive, fez pesquisa sobre serial killer. Um crime brutal, que irá ficar marcado eternamente, não só para a comunidade da pequena e simpática cidade de Saudades, mas para todos nós catarinenses e brasileiros. Aos familiares dos que se foram, nossos sentimentos e desejos de força para ainda superarem esta perda brutal e repentina. 4 de maio de 2022, exatamente 1 ano depois da chacina, ainda se espera por justiça. Mas uma única certeza, nunca um nome de cidade fez tanto sentido ao que ela viveu. 1 ano de saudades das heroínas e anjos que nos deixaram. Que descansem em paz e que por aqui a justiça seja feita. Um ano, gente, dessa tragédia. A gente vai ao vivo agora para Saudades, porque essa manhã foi marcada por muitas homenagens às vítimas da tragédia, que agora está completando 1 ano, né? Felipe Bastos, conta pra gente como é que foi essa cerimônia agora cedo. Bom dia. Muito bom dia, Fernando. Bom dia, Maristéria, e a todos que acompanham o SCC Meio-Dia dessa quarta-feira. A gente fala ao vivo em frente à creche Pró-Infância Aquarela, onde aconteceu toda essa chacina, a gente pode dizer assim, no dia 4 de maio do ano passado. Hoje, então, completando 1 ano dessa tragédia, 1 ano em que os moradores aqui da cidade, principalmente os familiares, pedem por justiça, como a gente acabou de acompanhar, inclusive na reportagem que a gente mostrou. Hoje pela manhã, logo cedo, tiveram várias homenagens por aqui, familiares, pais, amigos e também funcionárias aqui da creche estiveram reunidas, todo mundo lá na parte de dentro. O prefeito da cidade veio até aqui também junto com o padre. Todos fizeram um momento de oração em homenagem para aquelas vítimas, 5 vítimas dessa chacina, 3 crianças e 2 funcionárias aqui dessa creche, na verdade. Logo em seguida, 5 familiares receberam balões brancos. Eles vieram até a frente da creche e soltaram esses balões como forma de homenagear aquelas pessoas que partiram tão precocemente, não é? Agora há pouco, pela manhã também, a gente presenciou aqui uma mulher, ela veio até o local, ela deixou um buquê de flores bem ao chão, aqui na entrada, logo na entrada da creche, ficou alguns segundos, fez orações e também foi embora. O clima aqui na cidade hoje, Fernando, Maria Esther, é de muita comoção, porque as pessoas ainda tentam entender o que aconteceu naquele dia 4 de maio de 2021. Daqui a pouco a gente volta aqui de Saudades para trazer relatos e depoimentos de familiares, de pais e de mães que perderam seus filhos nessa tragédia que aconteceu aqui na creche Pró-Infância, aqui Aquarela, na cidade de Saudades. A gente volta ao estúdio do SCC Meio-Dia. Combinado então, Felipe. Daqui a pouquinho a gente volta com você para continuar essas homenagens, direto dessa cidade que sofreu aí com essa tragédia, essa chacina. Como ele disse, o sentimento é de comoção, não só lá, mas em todo o nosso estado, né, Fernando? Que a gente nunca vai esquecer. Além da justiça que o Felipe e o Thiago Pires contaram pra gente nessa reportagem, nessa participação ao vivo, justiça que ainda é o que a cidade, as famílias, não é mesmo, esperam. Isso tudo que aconteceu em Saudades também trouxe uma reflexão que a gente trouxe há 1 ano, né? A gente falou disso, mas a gente quer relembrar. Que é nós, né?
familiares, pais, tios, avós, a gente ficar mais próximo daqueles que estão dentro da nossa casa, né? Dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, poder entender mais o que se passa na cabeça de um jovem, de um adolescente, né? Poder conversar mais para que a gente possa de fato entender a cabecinha deles, né? Muitas vezes nossos jovens, adolescentes, nossas crianças são órfãos de pais vivos que saem cedo para trabalhar, voltam à noite, não trocam sequer uma conversa, e a gente precisa dar esse suporte. Mas acima de tudo, o nosso sentimento, né? Nada disso justifica o que esse jovem fez, o Fabiano Kippermay. Apenas uma reflexão que é importante a gente destacar. O nosso sentimento mesmo vai para as famílias, para os professores, os colegas de trabalho dessas mulheres que perderam a vida e as famílias desses anjinhos que partiram, né? Jamais serão esquecidos, e esses balões no céu agora sinalizam, não é mesmo, a presença deles ainda junto da gente, na lembrança da gente. Que tristeza. Vamos seguir por aqui agora, meio-dia e 25. Meio-dia e 25, você com a gente aqui no SBT. Vamos falar da chuva novamente. A gente volta com a cobertura da chuva, ao vivo aqui no SBT, até meio-dia e 15. Você com a gente. Vamos para Tubarão, lá no sul do estado, para conversar com o Kaique Guei. Deixa eu ver que ponto da cidade está o Kaique neste momento. O Kaique, agora há pouco, esteve na Defesa Civil conversando com o prefeito, né, que já mandou fechar o comércio, está pedindo para o povo ficar em casa, não é hora de sair, e a gente monitorando o nível do rio Tubarão. O nível do rio Tubarão. Ô Kaique, que ponto da cidade você está agora, hein? Conta pra gente, e qual o trabalho que está sendo executado aí neste momento, Kaique? É isso mesmo, Fernando. Eu estou aqui em uma rua paralela à Avenida Patrício de Lima, uma importante avenida aqui para Tubarão. À minha esquerda, já nós vamos mostrar, fica o acesso à BR-101 e também à rodoviária de Tubarão, que, como eu falei naquele outro vivo junto com o prefeito aqui da cidade, é uma das áreas mais afetadas ali, o bairro Humaitá. Olha só, para você que está em casa, como é complicada a situação aqui em Tubarão. Essa que é uma rua paralela a uma das principais avenidas da cidade, à altura da água. Lá no final nós conseguimos ver um caminhão, olha só até onde a água ela chega, a quantidade de lixo também aqui, de entulhos, muito lixo mesmo realmente, assim, vários galhos de árvore aqui por essa rua que está tomada de água. E agora nós vamos vir aqui, eu peço que o Isaac me siga também, porque à minha esquerda está a Avenida Patrício de Lima e o outro lado da avenida também está comprometido. Você que está em casa vai vendo agora ao vivo aqui no SCC SBT a situação de Tubarão, que, como o Fernando bem adiantou no início desta conversa, o que mais preocupa os moradores aqui é o nível do rio Tubarão, que já está aí na casa dos 6,5 metros. Olha só o outro lado dessa rua. Agora, Isaac, mostra aqui quando passa um veículo maior ou com mais velocidade, como vem uma enxurrada de água aqui para essa rua paralela. E vamos continuar aqui a nossa caminhada pela Avenida de Tubarão, uma importante área da cidade. Já dá para ver um ônibus lá, Isaac? Mostra lá, porque nessa direção que o Isaac está mostrando agora fica a rodoviária de Tubarão e bem lá ao fundo a BR-101. Então os acessos aqui estão bem complicados. Essa via, que ela é num sentido, foram colocados cones em outro sentido para conseguir deslocar o fluxo. Nesse momento aqui tem um carro tentando passar por ali, vamos vir aqui para a calçada. E o fluxo é muito grande de veículos, então foi colocada essa faixa adicional no sentido contrário à mão da via e toda a região aqui está tomada pela água. Mais cedo eu conversei com o coordenador da Defesa Civil aqui da região e ele pediu muita precaução aos moradores. Olha só.
O município de Tubarão está sendo afetado por uma enxurrada bastante significativa, onde o rio começa a subir gradualmente, já saindo em algumas localidades da fora da sua calha, como a Madre, a comunidade do Bom Pastor. Várias pessoas, várias famílias já estão sendo relocadas para abrigos ou estão em casas de parentes ou amigos. O rio ainda continua subindo gradualmente. Choveu muito essa madrugada a montante no Planalto, então essas águas ainda irão descer, irá subir mais ainda. A orientação que a gente passa para a população afetada nesse momento é que tome consciência, se caso verifique que a água está subindo e que poderá chegar na sua casa, não deixe acontecer isso. Saia antes, procure auxílio, procure um abrigo, vá para a casa de amigos ou casa de parentes. E para quem precisa se deslocar pela BR-101 tem um alerta, porque exatamente no quilômetro 337, no sentido norte, ou seja, quem está saindo de Tubarão para ir a Florianópolis, por exemplo, antes do túnel do Morro do Formigão, há um deslizamento de terra e aí a via está interditada neste momento. A informação que nós temos, informação muito recente, portanto o sentido norte aí da BR-101 está com a via parcialmente obstruída ali na altura do túnel do Morro do Formigão. Fernando, eu volto contigo aí no estúdio. Muito completo, Kaique, muito completo esse teu boletim com todas as informações. Então, preocupação da Defesa Civil. O Kaique confirma pra gente agora, famílias já estão saindo de casa em Tubarão, indo para outros locais. O rio ainda deve subir mais por conta da água que caiu lá no Planalto e que agora desce para a região sul e vai encontrar especialmente o rio Tubarão. Esta é a grande preocupação. Rio que já começa a sair da sua calha tradicional, como por exemplo na região ali da Madre. E na BR-101, aí pega não somente os moradores de Tubarão, mas também todos aqueles que dependem da BR-101, no Morro do Formigão. Aí sim a pista parcialmente interditada por conta da chuva. Kaique, muito obrigado pela sua participação. O Kaique continua por lá mostrando pra gente os pontos mais importantes neste momento de alerta na região sul do estado e Tubarão, a cidade castigada junto com o Rio do Sul e a Serra Catarinense. E tem mais chuva prevista. Já já a Maria Esther conta pra gente na previsão do tempo. Agora, deixa eu falar que já já a Dominique Cabral vai chegar com todos os lances da Super Terça aqui no Esporte do SBT. E ainda tem o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. Agora, bora de previsão do tempo. Chuva intensa e persistente aqui em Santa Catarina. Isso acontece por causa do deslocamento do ciclone extratropical em direção ao mar. Então, nessa quarta-feira, o risco continua muito alto para os alagamentos, deslizamentos, enxurradas e também transbordamentos de rios e córregos, principalmente nas regiões da Grande Florianópolis, na região serrana e também no sul do estado. Tem alerta também para os ventos, gente, ventos fortes de até 90 km por hora. Já as temperaturas hoje bem mais baixas, né? No oeste a máxima é de 13 graus, na região meio-oeste 14 é a máxima, na serra também máxima de 13 hoje, sul do estado máxima de 16, Grande Florianópolis no vale, no norte fica entre 20 e 22 e no Planalto Norte a máxima é de 16 graus. Já na quinta-feira, amanhã, ainda chove no litoral sul e também na Grande Florianópolis, mas o sol volta a aparecer entre nuvens no decorrer do dia, isso em todas as nossas regiões aqui de Santa Catarina. Ainda segue esse risco alto para essas ocorrências de deslizamentos e inundações devido às chuvas constantes desses últimos dias, porque o solo está bastante encharcado. E aí o afastamento, gente, desse ciclone dá espaço para a chegada de uma massa de ar frio que traz aí as quedas nas temperaturas. Na Serra, por exemplo, a máxima vai ser de 12 graus amanhã. Olha só, Lages, mínima de 6 e máxima de 12 nessa quinta. Chapecó amanhece com 8, a máxima é 16. Criciúma amanhã não passa de 19 graus. Joaçaba, 16 é a máxima. Blumenau, a máxima é de 20, amanhece com 8 graus. Olha só as baixas temperaturas. Floripa, amanhã 23 é a máxima também de Balneário Camboriú. E na região de Joinville, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Previsão do tempo para vocês, então. E eu vou adiantar que é na sexta-feira que a gente deve ter o sol voltando de vez aqui para Santa Catarina. Tempo seco, sem chuva na sexta-feira e também no final de semana.
Olha, gente, esse ano tem eleição em outubro e quem precisa regularizar o título precisa correr. O prazo encerra hoje. E vale lembrar que o voto é obrigatório aqui no Brasil. A Morgana Fernandes está ao vivo para tirar algumas dúvidas. A Morgana vai falar quais as penalidades também para quem deixa de votar, né, Morgana? Bom dia para você. Oi, Maria, pois é, tô de volta, mas primeiro quero chamar a atenção para isso aqui, essa urna. Olha só, vocês lembram quando o computador era assim? Não faz muito tempo, né? Tinha aquela situação da internet de escada. Se ligava o computador, não podia fazer ligação no telefone. Isso aqui é uma urna eletrônica do ano de 1995. Não faz tanto tempo assim, mas agora a gente já tem tudo na palma da mão, né? Hoje a gente faz tudo pelo celular, inclusive regularizar a situação do título de eleitor e também fazer o primeiro título. Estou aqui com o Carlos, que é chefe do cadastro eleitoral. O Carlos até está aqui com o celular na mão, né? Aqui o site, ó, do TRE de Santa Catarina, onde dá para fazer toda a regularização do título. E hoje é o último dia, né, Carlos? Não dá para perder mais tempo. Bom dia. Bom dia que nos assiste. Hoje chegou a hora. A data é hoje, até a meia-noite de hoje. É o último dia para você solicitar o seu título, transferir, regularizar ou alterar o seu local de votação. Bom, tem gente que gosta de deixar tudo para cima da hora, então a gente sabe que nesses últimos dias já tem bastante gente fazendo o cadastro. É rápido, é fácil, dá para fazer tudo pela internet, como a gente reforçou aqui várias vezes, né, Carlos? Mas quais são as penalidades para quem não regularizar a situação, para quem não deixar tudo direitinho? Perfeito. Todo mundo acima de 18 anos é obrigado a ter título, né? A Constituição determina isso, então todo mundo que não tem que fazer, vai ser impedido de... não vai ter quitação eleitoral, não vai poder fazer empréstimos, emitir passaporte e outros documentos que dependem do título. Nós também orientamos quem já tem 18, ou quem já tem 17, quem já tem 16, ou quem tem 15 e vai completar 16 anos até o dia 2 de outubro, que é a data da eleição, já pode solicitar hoje, até a meia-noite de hoje, e fazer o seu título. Quem está cancelado também, não revisou, não participou, ficou sem justificar, sem votar, também deve fazer e regularizar para poder votar em outubro, né? E lembramos que essa suspensão que a gente, hoje é o último dia, por conta da lei, e nós, passando a eleição, a Justiça Eleitoral retornará a voltar a emitir títulos em novembro. Bom, mas para quem quiser votar nas eleições desse ano, tem que correr, então, regularizar a situação do título ou fazer o primeiro até o dia de hoje. Tudo rápido, fácil, através do site. E além dessas penalidades que o Carlos comentou, gente, é a situação mais principal, né? Que é exercer o seu direito aí à cidadania e à democracia. Maria Fernando, volto com vocês. Muito bom, Morgana, obrigada pelas informações. Lembrando, gente, último dia para você regularizar o seu título de eleitor. E olha, foi divulgada oficialmente a programação completa dos shows nacionais da Festa do Pinhão. É claro que a nossa equipe estava lá e mostra tudo pra gente, para você se programar aí para esse evento. Olha só. A comissão organizadora da festa fez um evento de lançamento no Mercado Público de Lages para anunciar todos os shows nacionais que estarão na 32ª Festa Nacional do Pinhão. Serão 21 shows no palco principal da festa. Entre eles estão os principais nomes da música, como Raça Negra, Jorge Mateus, Cabaré com Leonardo e Bruno Marrone, Zé Felipe, o DJ Alok, Maiara e Maraísa, Luísa Sonsa, KLB, Alexandre Pires, Skank, Dilcinho, Luan Santana, Denis DJ, Munhoz e Mariano, Zé Neto e Cristiano e Daniel. Então é uma programação muito completa, uma diversidade muito grande de atrações para agradar a todos que vierem a Lages aqui curtir a nossa Festa Nacional do Pinhão. Buscando alguns diferenciais, que é muito difícil no caso da Festa do Pinhão, pois é uma festa que já fez muita coisa e muita coisa bem feita e os maiores shows do Brasil já passaram por aqui na sua história. Então, a nossa expectativa é eu costumo dizer que a grande expectativa nossa é sairmos daqui com uma lista de erros menor possível. E o lançamento dos shows nacionais da Festa do Pinhão teve a presença dos cantores Munhoz e Mariano, que fizeram um pequeno show para o público de Lages. Uma amostra do que vai ser a apresentação deles na festa no mês que vem. É muito bacana, a gente fica muito feliz pela confiança, né, que os organizadores estão tendo com a gente,
né, nesse ano de retomada, trazer a gente aqui para estar fazendo parte desse evento, ainda mais numa data tão especial aí, praticamente o encerramento da festa, é muito bacana, a gente só tem a agradecer. Todas as vezes que estivemos aqui foi muito bacana, então hoje não vai ser diferente, ainda mais com essa surpresa que a galera está esperando ali. Então a gente vai dar uma brincada com a galera, a gente separou algumas músicas para poder estar se divertindo com a turma. O público vibrou com a presença da dupla na cidade para o lançamento da programação. E a partir de agora, é contagem regressiva para a Festa do Pinhão, que acontece de 10 a 19 de junho no Parque de Exposições Conta Dinheiro, em Lages. Os ingressos para o evento já vão começar a ser vendidos a partir do dia 10 de maio. O pessoal da Serra já está no clima da Festa do Pinhão. Se você quiser conferir de novo toda essa programação, né, que já está aí confirmada, tem no scc10.com.br. E olha, gente, começo de mês, quem está se organizando para ir ao supermercado pode se preparar. Isso porque tem mais um item básico que está mais caro, o óleo de soja. Nos últimos 12 meses, o aumento foi de quase 24%. E aí, com esse preço, como preparar os alimentos? A gente foi descobrir o que os consumidores estão fazendo para economizar e também substituir esse produto. Olha só. Polvilho, ovo, água e um ingrediente importante. O segredo da rosca, com certeza, é a banha. A banha de porco está presente em grande parte das receitas da Rita, para untar a forma na rosquinha, no bolinho e até no feijão. A banha é meu coringa para tudo aqui em casa. Eu uso banha, nossa, muitos anos. Então, para mim, sem banha não dá. Além de incrementar o sabor da comida, usar a banha de porco também foi a alternativa que a Rita encontrou para economizar. Segundo o IPCA, o preço do óleo de soja subiu 8,99% no mês de março. Só nos últimos 12 meses, a alta foi de 23,75%, o que está pesando e muito no bolso do consumidor. Nossa, como está pesando, né? Tem que comprar só 2 latinhas de óleo e pedir e conseguir economizar, porque senão não dá. Um pacote de banha de meio quilo dá aqui em casa para mais ou menos uns 3 meses. Dá uma economia de R$100 em 3 meses, né? Tu acha que não vale a pena, mas vale muito a pena, tá? Vale muito a pena porque tu deixa de gastar bastante óleo. Receita finalizada agora, é o momento de ir pro forno e daqui a pouco a gente vai descobrir se realmente é mais gostosa com a banha de porco. Mas além do sabor e do preço, Rita, tem outras vantagens? Tem, né? Ela é mais saudável, né? Para alimentação, né? Inclusive eu uso sempre na alimentação a banha de porco para fazer frituras, né? Fica mais sequinho, bem melhor. Mas será que é mais saudável mesmo? As gorduras são importantes para várias funções do nosso organismo, mas essa nutricionista explica que os óleos são mais calóricos e por isso devem ser consumidos com moderação. Ela é uma gordura predominantemente saturada e seu excesso aumenta os níveis de LDL no nosso sangue, que seria o colesterol ruim, e a longo prazo pode vir a trazer risco para doenças cardiovasculares. Os óleos chamados insaturados, como óleo de canola, soja, milho e girassol, são os mais indicados. Eles não aumentam o LDL e podem vir ajudar a melhorar o perfil lipídico. Mas, de forma geral, todo óleo deve ser consumido com moderação, né? Então, eu recomendo sempre evitar frituras de imersão, cuidar muito com o ponto de fumaça dos óleos, não aquecer tanto, né? Quando começar a sair a fumaça, seria um ponto para descartar o óleo, então cuidar com isso. Preferir assados, grelhados e preparar com o mínimo de óleo possível. Mas com o uso moderado, a banha pode ser uma opção de substituição. Rosquinhas prontas, cafezinho na mesa e realmente está bem saboroso, né, Rita? E mais barato, né? Então eu quero convidar o Fernando e a Maria para vir tomar um cafezinho aqui em casa e provar essa delícia. Tá uma delícia mesmo, gente. Pode deixar que eu vou sim. Que convite gostoso, hein? Essa rosquinha aí. Fernando, não sei não se ele vai, mas a minha presença tá garantida. Vamos falar de esporte por aqui? Dominique já está por aqui no SCC Meio Dia. Vamos falar de esporte. Hoje tem os resultados da Super Terça? Isso mesmo. Bom dia, Maria. E bom dia para você aí de casa. Nessa terça-feira, a gente conheceu o primeiro finalista da Champions League. Liverpool conseguiu a classificação, mas olha, teve que suar a camisa. A gente mostra agora os melhores momentos.
o Vila Real foi a campo para buscar algo quase impossível, fazer pelo menos 2 gols no Liverpool. No primeiro tempo, o inacreditável aconteceu. A equipe espanhola veio focada e já aos 2 minutos abriu o placar com o Dia. No final da etapa inicial, Coquelin subiu mais do que Arnold e finalizou de cabeça, sem chance para a defesa de Alisson. Um primeiro tempo perfeito para o Vila Real. Na segunda etapa, as coisas mudaram. Aos 16, Salah cruzou para Fabinho, que marcou o primeiro para os Reds. A equipe ainda ampliou aos 21 com o Luiz Dias. E logo em seguida, aos 28, Mané marcou sem goleiro. Fim de papo, 3 para o Liverpool, 2 para o Vila Real. Após o término da partida, aconteceu uma cena interessante. Mesmo com a derrota, os torcedores do Vila Real permaneceram no estádio, aplaudindo a equipe e também cantando. Então, o Liverpool é o primeiro classificado dessa Champions League e hoje a gente conhece o segundo finalista, Real Madrid ou Manchester City. Amanhã a gente traz os detalhes para você. Nessa terça-feira também foi dia de Libertadores da América, teve goleada a favor de brasileiros e também contra, além de Clássico Mineiro. Vamos ver? Se no primeiro jogo entre Palmeiras e Independente Petroleiro o que não faltou foram gols, nessa segunda partida a cena voltou a se repetir. O Verdão começou o jogo mais lento e se adaptando à altitude boliviana, mas mesmo assim mostrando superioridade. Aos 16 minutos, o árbitro marcou pênalti após toque de mão de Silva. Rafael Veiga bateu e marcou para o Verdão. Alguns minutos depois, a equipe brasileira ampliou, outra vez com ele, Veiga. No final do primeiro tempo, Cristaldo foi expulso após dar uma cotovelada em Murilo. Na segunda etapa, o Palmeiras continuou melhor. Rafael Veiga estava em noite inspirada e marcou seu terceiro. E olha, foi um golaço! E a partida não acabou por aí. Rafael Navarro entrou e marcou o quarto para o Verdão. E Murilo ainda marcou o último para completar a goleada. 5 para o Palmeiras, 0 para o Independente Petroleiro. E nesta terça-feira teve confronto entre brasileiros na Libertadores. Um clássico entre América Mineiro e Atlético Mineiro. O primeiro tempo começou morno, com o América mais na defensiva e o Atlético não conseguindo ir ao ataque. O primeiro gol da partida veio após uma saída errada, o que aproveitou e fez um passe para Arana, que abriu o placar. Aos 36, o Galo ampliou com Nátio Fernandes. Mas a vantagem durou pouco. Isso porque apenas 2 minutos depois, Everson saiu mal do gol em escanteio e Conti descontou. No segundo tempo, as duas equipes chegaram, mas a bola não entrou nas redes. O jogo finalizou 2 para o Atlético Mineiro, 1 para o América Mineiro. O outro brasileiro que foi a campo foi o Atlético Paranaense, que viajou até a Bolívia para encarar o The Strongest. O Furacão sofreu uma verdadeira goleada. No total, foram 5 gols para a equipe adversária. 1 na primeira etapa com o Trivério e os outros 4 no segundo. Para essas equipes, só faltam mais 2 rodadas da fase de grupo. E eu preparei aqui agora uma tela para a gente ver a situação dos brasileiros. A gente pode rodar aqui a primeira é do Grupo A. E a gente vê que o Palmeiras, ele chegou a 12 pontos. Então, ele não consegue mais ser ultrapassado. Então, ele já está classificado com 2 rodadas de antecedência e vai ser o líder do grupo porque não consegue ter outras equipes que cheguem a ele. Agora, a outra tela a gente preparou. Agora, o Grupo B, a gente tem o Atlético Paranaense, que com essa derrota ficou difícil e é o lanterna do grupo. Ele tem apenas 4 pontos, mas ainda pode se classificar. A liderança do grupo está com o Libertad, que tem 7 pontos, e o The Stronger com 5. No momento, esses dois estão se classificando, mas ainda tem 2 rodadas, tudo pode mudar.
O próximo grupo que a gente vai mostrar agora é o grupo D, que tem 2 brasileiros. O Atlético Mineiro, que já está na liderança com 8 pontos. Só que nesse grupo a gente tem 2 partidas que ainda não aconteceram, que é a do Independente Del Valle e o Tolima ainda jogam hoje. Então esses resultados ainda vão dar uma mexida na tabela. Mas o América Mineiro, ele já está quase eliminado da competição, porque não tem, ele pode chegar ainda a 7 pontos com essas 2 partidas, mas ele teria que depender de resultados e saldo de gol, então é uma situação bem complicada, quase que o Atlético não tem mais chance na Libertadores. E amanhã tem mais e a gente acompanha os brasileiros. Vamos mudar de assunto? O manezinho Guga recebeu o Prêmio Internacional de Tênis na categoria de comemoração mais icônica do tênis. A comemoração premiada foi na final de Roland Garros de 2001, quando ele pega a raquete, desenha o coração e depois deita dentro dele. Foi muito legal, realmente foi uma comemoração icônica que ficou para a história do tênis. E a gente o Guga mandou um vídeo, conversou e falou sobre essa comemoração. Olha só. Isso é sinal que a generosidade, a gratidão, o amor são sentimentos contagiantes e eternizam no coração das pessoas. E, além disso, um gostinho também especial, porque esse tempero de emoção é todo nosso, né? É brasileiro e a nossa principal contribuição para o tênis mundial. Ô, coisa mais querida! O nosso manezinho Guga, sempre animado. Dominique, amanhã você volta então com mais um finalista da Champions. Mais um finalista e também Libertadores da América. Isso aí. Vamos ficando por aqui, pro intervalo, a gente já volta com o SCC Meio-Dia. De volta com o nosso SCC Meio-Dia. A Ana está me chamando direto da redação do portal SCC10, porque municípios aqui no nosso estado estão com abastecimento de água prejudicado, hein, Ana? Oi, Fernando, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV e também no portal SCC10. Chega a ser até contraditório, né, Fernando? Mas essa grande quantidade de chuva que vem atingindo Santa Catarina desde segunda está prejudicando o abastecimento de água em várias regiões. Nos municípios de São Domingos, Lindóia do Sul, Ibicaré, Água Doce e Ipumirim, no oeste e no meio-oeste, o abastecimento foi suspenso devido à cheia dos rios. Em Urubici, na Serra, o reservatório está zerado também por conta da chuva. Em Agrolândia, a captação está comprometida por causa da turbidez das águas no manancial. Na Grande Florianópolis, o sistema está prejudicado nos municípios de Santo Amaro e Águas Mornas, com previsão de normalização amanhã, quinta-feira. Aqui em Floripa, a Casan trabalha para localizar um vazamento oculto que compromete o fornecimento de água na região da Agronômica, como o nosso colega João Paulo já trouxe anteriormente, especialmente na comunidade do Morro do Céu. Por fim, na região sul, o sistema de captação de Braço do Norte também está afetado. Mas além da falta d'água, Fernando, as estradas também estão com circulação comprometida. Várias rodovias estaduais têm trechos com interrupção total ou parcial. As equipes da Secretaria de Estado da Infraestrutura atuam nesse momento para a liberação dos trechos e alertam para o risco de mais deslizamentos em função do solo molhado. Lá no portal scc10.com.br, nós fizemos uma lista com todas as estradas que estão prejudicadas pela chuva aqui em Santa Catarina, scc10.com.br ou ali no QR Code na tela. Fernando. Lead Talks, Delton Batista vai entrevistar Paulo Brincas nesse espaço reservado para boas ideias no SCC10, hein, Ana? Fernando, todas as quartas-feiras a gente tem aqui no portal SCC10 aquele papo, né, com os empresários de sucesso aqui em Santa Catarina no Lead Talks, Liderança para o Futuro. E como você falou, Delton Batista entrevista Paulo Marcondes Brincas, o advogado e sócio fundador da Marcondes Brincas. Eles falam sobre as mudanças na advocacia ao longo dos anos, o perfil do profissional e o papel do advogado para o futuro. Confira um trechinho. Para o futuro, Delton, eu acho que nós estamos próximos da utilização de um instrumento que, a meu ver, pela primeira vez, talvez nós possamos
se não resolver, mas dar uma boa amenizada nesse problema de segurança jurídica, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial aplicada ao direito. Eu reforço, então, o convite para todos acessarem o scc10.com.br e conferir o Lead Talks e, claro, a cobertura completa sobre as chuvas em Santa Catarina e outros acontecimentos do estado e do país. Fernando. Obrigado, Ana. Você já sabe, a cobertura da chuva também no portal SCC10. Obrigado, Ana. Bom, quem está me chamando agora é o João Paulo, nosso JP. Ele está na sala de situação, onde a Defesa Civil monitora cada cantinho do nosso estado. Bom, JP, o que nos reserva à tarde de hoje ainda com relação à chuva, alagamentos, deslizamentos? Qual a previsão que a Defesa Civil traz para a gente? Vamos nessa, Fernando. Boa tarde novamente a você. Boa tarde, Maria Esther. Nós estamos aqui na sala de situação da Defesa Civil do Estado, que foi reaberta, foi reativada conforme a determinação do governador Carlos Moisés da Silva. Nós temos previsão de chuva, sim, e nós estamos, inclusive, aqui com o chefe da Defesa Civil do Estado, Davi Buzarello, que vai falar mais sobre esse assunto para a gente agora, sobre a situação de como está aqui em Santa Catarina. Davi, muito obrigado por participar do nosso jornal. Como está a situação em todo o estado? Tem algumas áreas com a situação um pouco mais complicada. Boa tarde para você. Boa tarde, a paz do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui levando informação para os catarinenses, né? Então, como havia a previsão dentro dos relatórios da Defesa Civil, dentro do nosso monitoramento, uma previsão acentuada de chuva para essa semana, e essas previsões se confirmaram, então mostra a importância do nosso monitoramento e do nosso alerta para as pessoas, onde que essa chuva atingiu o estado como um todo. Chuvas volumosas, né? Nós tivemos ontem uma chuva significativa no oeste, hoje já diminuindo, né? E chovendo de certa forma substancial no sul do estado e no Vale do Itajaí. E essas chuvas permanecem no decorrer da tarde de hoje, e essa é a nossa preocupação, então dando todo o suporte, dando todo o subsídio para que a gente possa conduzir a melhor maneira junto aos nossos municípios nesse momento de intempéries climáticas. Sobre a barragem de Ituporanga, que ela foi reativada, ela foi fechada, as comportas, né? Inclusive elas estavam sob manutenção, foi feita essa manutenção e elas já estão funcionando. No que ela vai impactar? Perfeito. Nós temos duas barragens de contenção no Alto Vale de Itajaí, que é a barragem de Itaió e a barragem de Ituporanga, aonde que na de Ituporanga, no final de fevereiro e início de março, pela nossa equipe que faz a manutenção preventiva, corretiva, de maneira permanente na estrutura, apresentou problemas em duas comportas, na C4 e na C5. Diante disso, nós tomamos todas as iniciativas, todos os encaminhamentos necessários para conserto dessas duas comportas, e mudando o plano de atuação de forma técnica das estruturas, por exemplo, a estrutura de Itaió, aonde que a gente começa a operar ela quando o Rio do Sul, o nível do rio está em 4,50 metros, nós antecipamos ontem já pela manhã, quando chegou ao nível de 3,75, todas as comportas da barragem de Itaió foram fechadas, buscando uma contenção maior de águas na cabeceira aonde que cai na barragem de Itaió. E nesse sentido, há a recomendação de não atuação e fechamento das comportas de Ituporanga, mas diante de todo o cenário apresentado do volume de chuva que se confirmou ao longo dessa noite e que tem se mantido para agora à tarde, diante disso reunimos toda a equipe técnica, pontuamos todas as questões prós e contra e dentro da nossa responsabilidade, então entendemos com base técnica de todo mundo que trouxe as informações e trabalhou nesse sentido de que nós então deveríamos operar a barragem de Ituporanga e assim fizemos o fechamento dessas estruturas e estamos então trabalhando nos vazamentos, naquilo que eventualmente pode surgir nessas duas comportas, mas que a gente beneficie da melhor forma a comunidade. Então, estão aí os esclarecimentos. É bom quem está em casa ficar muito atento, até porque sair de casa está perigoso em toda a região do estado. Estamos em sistema de alerta ainda em toda Santa Catarina. Volto com vocês. Mais chuva para Santa Catarina, triste informação, Grande Florianópolis, a Serra e também a região sul. JP, obrigado pela informação, continua monitorando aí na sala de situação da Defesa Civil. Deixa eu fechar esse giro com a nossa reportagem, indo para Lages agora, onde está a nossa Shayna Marcon, acompanhando não somente a situação na Serra, cidade de Lages, mas também na cidade de São Joaquim, Urubici e outras cidades ali do entorno. Olha a situação lá em Lages agora, viu?
A Shane está em Lages agora, olha só a situação por lá, pontos de alagamento. Olha como a água já subiu, dá para ver a cerca ficando lá, ó, quase que escondidinha. E aí na Serra, infelizmente, né, os 2 registros de mortes, 2 homens acabaram perdendo a vida, estavam em um carro que caiu num rio, morreram afogados em São Joaquim. Atualiza pra gente as informações aí das outras cidades também, hein, Shainá? Então, Fernando, a situação é bem preocupante por aqui em toda a região, não só aqui em Lages, né? Em São Joaquim, a Defesa Civil está bem preocupada com a questão dos deslizamentos. Por lá, os rios continuam cheios, né? A terra está encharcada e os rios passam por cima de pontes e estradas e atrapalhando a circulação das pessoas, principalmente no interior. As escolas também estão com as aulas suspensas lá no interior de São Joaquim. 7 escolas do campo, as crianças não estão conseguindo transitar. E a preocupação maior, então, é com esses deslizamentos de terra que aconteceram durante a madrugada e também durante a manhã de hoje. Na localidade, na Estrada Geral do Luizinho, a pista desmoronou próximo à barreira da Cidasc. As equipes da Prefeitura lá de São Joaquim e da Defesa Civil também registraram queda de barreira em Santa Isabel e Pericó. Os motoristas precisam ter muito cuidado ao transitar nesses locais. Também na localidade de Luizinho, teve deslizamento de terra num pomar de maçã e as imagens impressionam. As macieiras simplesmente foram levadas pela terra e os produtores ainda não sabem o quanto do pomar foi atingido. Em Bom Jardim da Serra, os bombeiros, juntamente com a Defesa Civil Municipal e a Secretaria de Obras, tiveram que escoar a água com auxílio de uma motobomba. A água invadiu casas, causando transtorno aos moradores, mas ninguém precisou sair de casa por lá. Em Otacílio Costa, o nível do rio Canoas no perímetro urbano se encontra em situação de atenção de 4,75 metros e devido ao grande acúmulo de chuvas nas últimas horas, as balsas de São Sebastião do Canoas, Mato Escuro e Santa Rosa estão inoperantes e, segundo a Defesa Civil, não tem nenhuma família desabrigada ou desalojada lá em Otacílio Costa. Em Curitibanos, teve um acidente de trânsito durante a madrugada na rodovia SC-120 por causa de uma queda de barreira que atingiu 2 carros e uma moto. Um homem de 48 anos ficou ferido e foi levado em estado grave para o hospital. O trânsito lá estava em meia pista por causa dessa queda de barreira. Também teve uma outra queda de barreira na mesma rodovia, mas no quilômetro 252, entre Rio Rufino e Urupema. Trânsito interrompido. As equipes de manutenção estão lá retirando o local. A Polícia Militar Rodoviária faz, então, a sinalização dessas quedas de barreira e atualiza, né, de hora em hora como está a situação. Na Serra do Rio do Rastro, as barreiras já foram removidas e na Serra do Corvo Branco não teve queda de barreira agora pela manhã, mas o tráfego lá na rodovia está bastante prejudicado devido ao local, né, circunstâncias do local, que é terra de chão batido. Então a situação está bem complicada. Então a Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas que não passem pela Serra do Corvo Branco. Então a Polícia Militar Rodoviária continua monitorando aí e a gente também fala, né, atualiza a questão desse acidente que aconteceu ontem lá no interior de São Joaquim, onde 2 homens morreram porque o carro que eles estavam caiu dentro de um córrego no interior do município de São Joaquim. Para encerrar, quero mostrar a imagem aqui então de Lages, como está a situação aí, a água já está invadindo as casas, algumas casas aqui as famílias já tiveram que ser retiradas nesse local aqui no bairro Cacetiro, onde eu estou, e a gente vai continuar acompanhando, Fernando, toda essa situação das chuvas, não só aqui em Lages, mas em toda a região, que causa todos esses transtornos para a população, e a Defesa Civil já começa a retirar as famílias de alguns pontos, de alguns bairros aqui de Lages. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Jana, pela informação. Deixa eu voltar agora para Saudades, município do oeste do estado, onde está o nosso repórter Felipe Bastos acompanhando as homenagens pelo 1 ano da tragédia, a chacina na creche que matou 5 pessoas. Felipe, com você. Olha, Fernando, após as homenagens, nós conversamos com familiares dessas vítimas que falaram com a gente, eles estavam muito emocionados. Vamos ver os depoimentos deles? Olha só. Penso na minha filha 24 horas por dia, não tenho que esquecer, nem antes e nem depois. Hoje mas não foi fácil para mim entrar aqui, não, nem um pouco. Como é que foi esse 1 ano, né? De relembrar tudo aquilo que já aconteceu aqui, como é que tem sido para vocês? Para mim, na verdade, eu sempre digo, eu estou sobrevivendo, eu não estou vivendo mais. Eu não vivo mais sem a minha filha, né? Sobreviver. Eu estou sem chão, eu perdi a coisa mais preciosa da minha vida, que era a minha filha. Não tem mais o que... Né? A gente está sobrevivendo, não tem mais o que viver. O meu objetivo sempre foi ela, tudo ela, era ela, sempre ela. Era a minha vida era a minha filha. E o que eu vou fazer sem ela?
Imagina agora, próximo domingo, Dia das Mães, o que eu faço sem ela? Homenagem mais do que merecida nesse dia, né? Sem o abraço dela. Uma homenagem merecida. Não tem. Para mim é muito difícil. Muito, muito. É muito difícil porque a gente lembra cada dia dela. Aqui na Terra, não sei, mas creio que um dia vai ter outra justiça que vai ser feita. Por quê? Sem motivo, sem razão, ter feito uma barbaridade dessas que não tinha nenhum motivo a fazer. Só traz só tristeza aí. Não, recordação não traz nenhuma. Apesar do trabalho dela, do que ela gostava de fazer e amava fazer. Depois desses depoimentos, né, Fernando, nem tem muito o que a gente dizer, né? A gente volta ao estúdio do SCC Meio-Dia. Obrigado, Felipe, pelas informações aqui no SCC Meio-Dia. Bora pra política, tá com a gente já Cláudio Prisco. Noticiário carregado, né? A tragédia de saudades. Um ano, né? Muita chuva. E a chuva, né, Prisco? O colono, produtor rural, agradece, em função da estiagem, da seca, mas... Veio em quantidade maior. O estrago vem em outra frente, é o desequilíbrio climático, né? Exatamente. Cidade sem água e por aí vai. Paulinho da Força, vamos começar lá? com ele. Pode rodar. O Merizio e o Décio estão ali decidindo quem vai ser o nosso governador de Santa Catarina. Espero que os dois resolvam para a gente poder eleger o governador de Santa Catarina. Ontem a festa foi grande e as lideranças nacionais deram um certo destaque para os líderes catarinenses. Aquela troca de gentilezas entre Décio Lima e Gelson Merizio. Estão muito afinados, sintonia fina. Próximo telão, agora com o Lula. Telão não, vídeo. Gelson Merizio foi anunciado aqui como pré-candidato a governador de Santa Catarina e ele anunciou o Décio como pré-candidato a governador. E tem mais pré-candidatos a governadores de Santa Catarina, porque eles estão construindo uma aliança que envolve 8 partidos políticos e eu acho que dessa vez em Santa Catarina vocês vão ganhar as eleições. Merizio ficou todo bobo ali, ao final, com a manifestação de Lulinha, Paz e Amor. E a gente observa, Fernando, Décio Lima com Geraldo Alckmin, que é do PSB, correligionário de Dário Berger. Não era Alckmin que estava comprometido em colocar Dário na chapa? Lula falou que tem outros nomes, o próprio Dário, o Jorge Boeira, mas quem está no circuito são esses dois. Tem impressão que a chapa está quente para alguns aí. Será que vai, hein? Merizio, Décio de vice e Dário Berger ao Senado. Olha que chapa. O Boeira andou dando a declaração, gostaria de... O Boeira vai abrir para... Será? Para Merizio. Quero ver o povo da esquerda. Quero ver o povo da esquerda. Mas daí fica... A galera do protesto. Daí de 3 nomes ficam 2 que integraram a direita e apenas Décio da esquerda, daí é demais. Não vota. Quero ver o povo da esquerda votar. Vamos lá? Aliás, lembrando, né? Merizio, que pelo visto foi para... Já estou há 2 dias para falar isso para você, Fernando, e para os nossos amigos. Merizio que foi para o Solidariedade e fechou com a esquerda, estimulado ou pressionado pela JBS, grande empresa dos açougueiros, da qual ele é conselheiro. Empresa esta alinhadíssima ao projeto de Lula da Silva. Foram eles que criaram aquela situação para Michel Temer quando sucedeu Dilma, caçada na Câmara dos Deputados, aliás, impeachment aberto na Câmara, caçada pelo Senado. Então, são questões empresariais interferindo também no contexto político, partidário e eleitoral, meu caro Fernando. Aqueles que levaram bons financiamentos, né? BNDES, né? E Lula, inclusive, ontem, ou hoje, está falando que o BNDES tem que ser para pequenas empresas. Eu achei graça, porque o que foi de dinheiro para países administrados por colegas seus de esquerda, Cuba, Bolívia, Venezuela, Nicarágua e daí por diante. Sem falar
nas empresas de estimação, JBS, Odebrecht, que agora não está mais tão próxima. É muito gozado tudo isso. Muito bem, vamos agora aqui ao telão, Tia Cris, pode fechar. Não, aquele que você tinha deixado. Eu não falei sobre aquele assunto ainda. Nós temos aí quem? Fux, presidente, Luiz Fux, presidente do Senado, recebendo no STF o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não tem tempo para colocar em plenário requerimentos chamando ministros a prestar esclarecimentos, como tem dois, pedindo por Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Não tem tempo para discussões outras prioritárias, mas para fazer mise-en-scène e conversa mole com o presidente do Senado, aí ele tem. E aí, fazer média também, Fernando. Vamos discutir, Fux, novos critérios, temos já uma minuta de projeto para redefinir as regras da concessão de indulto presidencial. Olha só, que falta de personalidade e de posicionamento. Uma vergonha completa. Falaram também sobre a situação de Daniel Silveira, que não tem nada a ver com o Rodrigo Pacheco, é assunto exclusivo da Câmara dos Deputados. Olha, sinceramente, Fux precisou fazer isso porque estava sendo pressionado por colegas ministros incomodados pelo seu silêncio nas últimas semanas. Claro, procurou distensionar, não radicalizar, mas depois recebeu também o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, só para dar uma explicação interna para seus colegas com aparições externas. Próximo telão. Aí nós temos um grupo de juristas, tendo à frente Ives Gandra Martins, também Modesto Carvalhosa, ali a jurista, deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal e tantos outros, se posicionando claramente. O indulto presidencial não cabe discussão, muito menos posicionamento do Supremo, se aceita ou não aceita. Já falamos aqui de outros episódios do terrorista Sérgio Batista, italiano que matou 4, indultado por Lula da Silva no seu último dia de mandato. É o fim da picada, é uma pouca vergonha. Próximo telão. Fernando, eu gostaria que você lesse para mim aqui o jurista Evandro Pontes. Estamos assistindo a uma quebra constitucional irreversível. O STF já cruzou linhas que constituem verdadeira atividade paraestatal. Ora, para mim, é claro e mais do que óbvio que esse golpe já ocorreu. Na medida em que o STF age a latere do sistema, age de forma a violar a própria Constituição. O próprio STF já consolidou um verdadeiro golpe de Estado em que todos os poderes foram criminosamente usurpados pela Corte. Ela julga, ela investiga, ela legisla, ela manda abastecer navios, ela atua como executivo e impede a extinção de conselhos. Ela impede o executivo de enxugar a máquina. Enfim, o golpe de Estado já foi dado diante de nossos olhos e ninguém simplesmente não fez nada para restaurar a ordem. Sem comentários. Próximo telão. Aí nós temos o ex-presidente general Ernesto Geisel. E à direita, não vou pronunciar o nome dele, todos sabem. Geisel, que a 1º de abril de 77, baixou, impôs o pacote de abril, fechou o Congresso por um período e instituiu o senador biônico. Cada estado ganhou um senador biônico. Aqui foi Lenoir Vargas Ferreira, que já havia sido senador, aliás, bom senador, mas foi o biônico. Tanto é que em 78, o único eleito, na renovação de 2/3 do Senado, foi Jaison Barreto, do MDB. Por que fez Geisel isso? Porque em 74, o MDB elegeu
16 dos 22, e ele queria recuperar a maioria no Senado. Por isso, senadores biônicos. O que nós temos na Suprema Corte são ministros biônicos. É isso mesmo. Indicados pelo presidente, sabatinados e aprovados pelo Senado. Nós já temos 133 anos de república. Uma única vez tivemos um indicado para o Supremo rejeitado pelo Senado, encaminhado pelo então presidente Floriano Peixoto. Único. Ou seja, passam todos, Fernando, e estão lá fazendo o que fazem. E o próximo telão para fechar. Nas ruas, os ministros do STF, eu não posso tirar, mas os senadores eu posso. E é isso. Já que o Senado é omisso, é isso que tem que ser feito. Amanhã nós comentamos o atrevimento e a petulância de Alexandre de Moraes, querendo impor medidas cautelares contra Daniel Silveira, que foi indultado pelo presidente da República. Ou seja, é ele agora desafiando o inquilino do Palácio Planalto. Obrigado, Prisco. Intervalo. Maricotinha voando a almofada lá, você viu? A bagunça ali atrás. Que isso. Nossa conversa continua lá nas redes sociais. Bora para seguir a gente. E amanhã, 11h30, a gente está de volta. Mais informações no SCC News e a cobertura da chuva. Cuide-se e até lá. Até amanhã, Fernanda. A gente fica com A Tarde é Nossa. Vamos lá.